Boa tarde na presença de Deus, querido pastor Ednei. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos ao vivo, mais um tempo de curar. Uma boa tarde na presença de Deus a todos. Que todos vençam hoje, amanhã e sempre, no poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? Vamos entrando, vamos compartilhando mais este tempo maravilhoso da parte do Senhor. Que dia bom este, né? Que o Senhor preparou a nós. Quarta-feira, quarto dia da semana. Oportunidade de nós continuarmos a revelar a glória do Senhor, honrando o santo nome dele, amém? Louvado seja Deus. Boa tarde na presença de Deus e da pastora Conceição. Vamos compartilhando. Compartilhem por gentileza. Esse tempo está maravilhoso. Glória a Deus. Hoje é o episódio de número 39. Exato. Estamos a 11 dias de uma das festas mais incríveis da Bíblia. Pentecostes ou Shavuot. Também chamada de Shavuot. Pentecostes. Glória a Deus. E a nossa conferência já está marcada, viu? Nós temos um esquenta, agora dia 25, domingo, próximo domingo agora, 25 de maio, conferência Sopro Divino. Exatamente, estou com algumas anotações aqui, deixa eu transmitir a você as informações. Sopro Divino, conferência Sopro Divino, dia 25 de maio, às 18 horas, lá na Embaixada do Reino de Deus, na Avenida Nazaré Figueiras, 2923, bairro Alvorada. Sim, Deus está soprando de novo. E esta é a oportunidade de você ser impulsionada pelo Senhor ao seu chamado. Amém? Um destravar no seu chamado, no nome do Senhor Jesus. Um destravar na sua vida, em todos os aspectos, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é um esquenta, porque dia 1º de junho, exatamente, nós vamos ter a Conferência do Espírito, a Conferência de Pentecostes, onde celebra-se Pentecostes, no nome de Jesus, e o tema é Amor, Fogo e Rendição. Estou trazendo informações privilegiadas, o banner ainda vai sair, no nome de Jesus. De ambas as conferências, a entrada é totalmente gratuita, ok? É importante que você chegue cedo, no nome de Jesus, para que não perca nada do que Deus está a realizar e também ocupe o melhor assento, no nome de Jesus. Você tem assento para ocupar, tá bom? Então chegue cedo, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Tempo maravilhoso da parte do Senhor. São duas conferências, uma no domingo, a outra no próximo domingo, uma no dia 25, a outra no dia 1º, e tudo isso é o mover de Deus, Como eu tenho anunciado, 2025 é um ano do Espírito. 2025 é o ano do Espírito Santo. Para nós é um ano de velocidade, certo? É um ano de conexão, maior conexão com Deus, maior conexão com homens e mulheres que amam ao Senhor e que estão na mesma rota, no mesmo caminho do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então é um ano maravilhoso da parte do Senhor, preparado a nós. Você não pode ficar de fora de nada daquilo que Deus está fazendo. Deve estar discernindo e se posicionando no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Confirme para mim se o áudio está chegando em boa qualidade a todos, por favor. Louvado seja Deus. Nós vamos orar e vamos mergulhar em mais um fundamento. Nós estamos a aprender com o Senhor nestes dias fundamentos que nos conectam com o mundo espiritual, ou seja, com o reino do Espírito Divino. Então, muito o Senhor tem nos entregue, graças ao Senhor. Muito o Senhor tem nos aberto revelações poderosas que podem transformar a nossa realidade. Obrigado, pastor. O áudio está ótimo. Obrigado. Amém? Está perfeito. Obrigado, pastora. Glória a Deus. Então nós vamos avançar naquilo que o Senhor está falando.
Louvado seja o nome do Senhor. Boa tarde na presença de Deus a todos, no poderoso nome de Jesus. Vamos orar. Pai, santo é o Senhor, digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda majestade, de toda soberania, sabedoria, de todo domínio, Senhor. Obrigado porque o teu trono está fundamentado em justiça e juízo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realiza a sua perfeita vontade desde os céus. O Senhor realiza o seu querer, a sua vontade. Nós te agradecemos por isso, papai. Te agradecemos porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, Senhor, nós estamos aqui em mais este tempo de curar, este episódio maravilhoso. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor tem determinado para este momento, para este tempo, em nossas vidas, por nossas vidas e através de nossas vidas. No poderoso nome de Jesus, nós oramos, nós nos dispomos a ter as nossas mentes renovadas pela Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito. Nós queremos viver a perfeita vontade do Senhor, desde aqui na terra, como é nos céus. Por isso, Pai, nós oramos e eu oro por estes que estão me ouvindo, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados no poderoso nome de Jesus. E nós sejamos conscientes do que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Kamalatusi que de ponte calabontiria, catachanto colobosa. Rito comanasunda calabandalas. Glória a Deus, glória a Deus. Boa tarde na presença de Deus, meu filho querido Lucas. Que Deus te abençoe tua família, os teus familiares. Que vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos avançando nos fundamentos. Hoje nós iremos abrir mais um fundamento que pode nos conectar ao reino espiritual divino. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. O que o Senhor nos entrega jamais é por necessidade, sempre é por um propósito, para um propósito, pelo propósito. Nós temos que estar atentos a esta realidade no nome de Jesus. Então tudo aquilo que nós estamos aprendendo, tudo que o Pai está nos abrindo é para um propósito. É para que nós cresçamos, é para que nós pratiquemos, é para que nós tenhamos consciência e realizemos de modo consciente no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então nós estamos em Hebreus capítulo 6, versos 1, verso 2. Verso 1 diz: pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, ou dos ensinos de Cristo, prossigamos até a perfeição. Entenda a perfeição como maturidade. O desejo de Deus é que nós amadureçamos, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. Primeiro fundamento, arrependimento de obras mortas. Nos episódios anteriores nós já liberamos este fundamento. Segundo fundamento, fé em Deus. Terceiro fundamento, doutrina sobre batismos. Foi o episódio de ontem, muito forte. Okay? Tanto que nós passamos de 1 hora de live só abrindo revelações da parte do Senhor. Coisas como quem foi o primeiro a ser batizado, qual foi o maior batismo da história da humanidade, nos foi aberta ontem na revelação. Então, você pode acessar depois no nome de Jesus. Tanto aqui pelo Instagram, Mateus, @MateusPontes, _oficial, como também pelo YouTube, @APNChurch, ok? E hoje nos é aberto um novo fundamento, que é imposição de mãos. Exatamente. Se alguém puder escrever aí nos comentários, imposição de mãos. Glória a Deus. Imposição de mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através da imposição de mãos, nós podemos nos conectar ao reino do Espírito, ao reino espiritual divino. Através da imposição de mãos, nós podemos receber, Nós podemos receber algo que nós não tínhamos, ou tínhamos, mas estava desativado. Glória a Deus. Este é um fundamento muito importante.
Este é um fundamento extraordinário. É um dos fundamentos que você deve prestar muita atenção, por duas razões. A primeira, pelo poder que este fundamento tem de nos conectar ao reino espiritual divino, tá? E segundo, pelo perigo que é receber imposição de mãos de homens e mulheres desalinhados, ou homens e mulheres que, transvestidos de servos da luz, são servos das trevas, pode gerar, o problema que pode gerar na sua vida, na sua família e nas áreas de vossas vidas, ok? Eu tenho alguns exemplos que eu vou abrindo no decorrer desta live, no nome de Jesus, deste tempo maravilhoso. Tempo de cura, tempo de liberdade, tempo de provisão, tempo de vitória. Obrigado, Jesus. Imposição de mãos. Deus, ele compartilhou, ele entregou este fundamento ao seu povo, Deus determinou que do meio de todos os povos, um povo fosse instituído, fosse separado para ele mesmo, a saber, o povo de Israel. Começou ali em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor chama Abrão, chama ele para sair da casa do seu pai, sair do meio dos seus parentes e ir para uma terra que ele não sabia. Porque Deus prometeu que iria fazer dele um grande povo, uma grande nação. Nações, famílias seriam abençoadas através da vida de Abrão, que logo depois veio se tornando Abraão, ok? Então, o fundamento da imposição de mãos começa aqui com Abraão. Exatamente. Abraão, ele não tinha filho. A esposa de Abraão, Sarai, que depois veio a ser chamada Sara, era estéril, não podia gerar, certo? Mas depois de uma aliança firmada com Deus, depois de um processo bem difícil, árduo, ela concebeu um varão chamado Isaque. E Isaque cresceu, sua mãe faleceu, ok? E Abraão, aliançado com Deus, seguindo o padrão da aliança, a obediência aos princípios, aos fundamentos que Deus havia entregue a ele, chama o seu escravo mais velho, o escravo mais experiente da casa, o mordomo mor, chama ele, certo? E o faz jurar colocando a mão, escute isso, colocando a mão debaixo da coxa. Ali foi uma imposição de mãos, ok? Houve ali um juramento. Abraão fez com que aquele seu servo jurasse que não tomaria mulheres estrangeiras para casar com seu filho, porque Deus havia transmitido esse princípio, que deveria preservar uma linhagem santa, uma linhagem que não era contaminada, uma linhagem separada, para que por meio dessa linhagem Cristo, Jesus, o Cristo, viesse. Estamos entendendo? Então ali houve a imposição de mãos. Depois disso, quando Abraão estava a morrer, antes da sua morte, ele impôs as mãos sobre Isaque. Isaque impôs as mãos sobre Jacó. Jacó impôs as mãos sobre os seus filhos, principalmente sobre os filhos de José. Nós estamos entendendo? Então, através da imposição de mãos, escute, a bênção que começou em Abraão era transmitida. Deixa eu ir um pouco mais profundo. Eu posso ir mais profundo na revelação? A bênção, ela não começou em Abraão. Não dessa forma simplória. A bênção, ela começou em Deus. Deus abençoou o homem, a humanidade, Gênesis 1:28, antes de inseri-los na terra, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ok? Mas com a entrada do pecado, a bênção foi removida, ficando maldição. Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Deus amaldiçoou a mulher, Deus amaldiçoou a serpente. Nós estamos entendendo? Então a bênção foi removida e a maldição foi declarada. Deus declarou maldição. Tudo bem?
Deus amaldiçoou a terra, disse que o homem comeria do fruto, né, do seu suor, do seu esforço. A terra não daria mais da abundância, mas escassez, figos, abrolhos, cardos, ok? Foi aí que ocorreu a maldição. Mas em Gênesis capítulo 9, capítulo 6, 7, 8, 9, o Senhor levanta um homem, o Senhor chama alguém da linhagem de Sete, a saber, Noé. E esse Noé crê em Deus e ele se torna um ministro da justiça. Noé ouve a voz de Deus. Noé obedece à ordem do Senhor, constrói uma arca para ele e sua família. Os animais são colocados na arca e por meio de Noé a família é preservada, a família dele é preservada. A saber, 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas 3 noras. 8 pessoas. Tudo bem? Gênesis capítulo 9, Deus abençoa Noé e abençoa os filhos de Noé. Então, a bênção que havia sido retirada em Gênesis capítulo 3 é devolvida em Gênesis capítulo 9. Tudo bem? Quando Noé passa a ser o portador da bênção. Como Adão era o portador da bênção, Noé passa a ser o portador da bênção. Acontece que esta bênção é transmitida de pai para filho, a saber, o primogênito, o primeiro filho, o filho da força, o filho que foi concebido ali no vigor, na juventude, é que é o herdeiro da bênção e da bênção dobrada. Os demais recebem sim dons, presentes, mas a bênção é do primogênito. Bênção é direito do primogênito, ok? Então, preste atenção nisso, onde eu quero chegar. A bênção que estava sobre Noé, quando este faleceu, passou para Sem. Sem, exatamente, era o filho mais velho. Dos 3, Sem, Cã, Jafé. Sem era o mais velho, o primogênito. Então a bênção foi transmitida a Sem. A Bíblia não relata se foi por imposição de mãos. Não há relato disso. Ok? Então, por isso que nós começamos ali, em Abraão. Ok? Mas foi transmitida. Não sei se foi de forma oral. Porque a imposição de mãos, ela vai além do que impor as mãos. Nós iremos ver um pouquinho mais para frente, ok? Estou fluindo muito aqui no mestre. Aleluia. Vamos lá, vamos avançando. Então, eu vou te abrir algo aqui muito forte, que eu não vou ter tempo de explicar tudo, mas creia e abra sua Bíblia para ler. Amém? Leia a partir disso que eu estou te compartilhando e você vai ter um entendimento. Então, Sem passou a ser o portador da bênção. Ok, sabe por que Deus teve que tirar Abraão de Ur dos Caldeus para levar até Canaã? Porque ali em Canaã estava o portador da bênção. O que Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3? Eu vou te abençoar. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas Abraão não tinha a bênção. Ele não era o portador da bênção. Então, nós aprendemos ontem, que só podemos dar o que temos. Só podemos dar do que temos. Então, Abraão não podia transferir para Isaac e para as gerações, a sua herança, os seus descendentes, aquilo que ele não tinha. Então, Deus tirou ele de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, para levar até Canaã, para que ele recebesse em Canaã a bênção. Sabe quem estava em Canaã? Quem estava em Canaã? Sem, o filho mais velho de Noé. Exatamente, eles foram conterrâneos. Eles estiveram no mesmo período histórico sobre a terra. Eles viveram no mesmo período histórico. Tanto Abraão como Sem. Exatamente. Agora você pode perguntar, mas como Sem estava em Canaã? Preste atenção, você vai lembrar daquele episódio em que, em Gênesis capítulo 9, Noé planta uma vinha, isso depois do dilúvio, a terra começa a ser repovoada. Ele planta uma vinha, ele toma do vinho da sua vinha, fica embriagado, ok? O seu filho Cã, o filho do meio, vê o seu pai despido na tenda. E ele vai e denuncia o seu pai. Em vez de cobrir o seu pai, ele escarnece do seu pai. Você está entendendo? O que acontece? Sem e Jafé, o mais velho e o mais jovem, de costas cobrem a Noé,
ok? Eles cobrem a nudez de Noé. Quando Noé desperta do vinho, desperta, né, do alcoolismo, desperta do álcool, o que ele diz? Maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Ele libera uma maldição. Eita, pastora Deus, perdeu um pedacinho, hein? Mas a revelação está forte. Vamos avançando. Ele disse: maldito seja Canaã, servo dos servos dos seus irmãos será. Bendito seja Jafé, que Deus alargue as suas tendas e ele habitará na tenda de Sem. Sem, bendito seja o Deus de Sem, que governará sobre os seus irmãos. Glória a Deus. Amém. Eu também comecei um pouco mais tarde, pastora. Estava também a dar um direcionamento bem em cima da hora. Foi de urgência. Mas amém. Tudo tem um propósito, né? Deus abençoe, pastora Deus, que venças hoje, amanhã e sempre, no poderoso nome de Jesus. Estamos a falar do fundamento imposição de mãos. Eu estou a explicar onde começou esse fundamento. Começou em Abraão, começou a aparecer em Abraão, ok? Abraão impôs as mãos sobre Isaac, Isaac impôs as mãos sobre os patriarcas, principalmente sobre os filhos de José. Lembra que ele trocou as mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jacó trocou as mãos. Eita, Jesus maravilhoso. Ok? E eu voltei um pouquinho me aprofundando na revelação para trazer o entendimento. Só podemos dar o que temos. Ok? A bênção que foi perdida em Adão, porque Adão teve a bênção revogada, ok? E foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Deus tornou a entregar a Noé, porque Noé ouviu a voz de Deus e foi obediente ao construir a arca. Agora estou a explicar que Sem herdou a bênção. E foi exatamente em Gênesis capítulo 9 que ele herdou a bênção. Quando Noé profere: bendito seja Sem, bendito seja o Deus de Sem, bendito seja Sem, maldito seja Canaã. Ou seja, ele amaldiçoou alguém que nem ainda existia no plano terreno. Ele amaldiçoou o neto dele, filho de Cão. Filho de Cão, porque Cão viu a nudez de seu pai e escarneceu. Entendeu? Então Sem recebeu a bênção, Cão recebeu maldição. Ok? Cão recebeu maldição também. Canaã e Cão, porque Canaã saiu dos lombos de Cão. E Jafé recebeu dom, recebeu favor, mas não recebeu a bênção de primogenitura. Então Sem passou a ser o portador da bênção. Entendendo tudo isso, Gênesis capítulo 9, quando Noé, aquele que portava a bênção, liberou bênção sobre um, entregou favor a outro, mas amaldiçoou o filho do seu filho. Ali ele transferiu algo, através da fala. Ele transmitiu. Então Sem passou a ser o portador da bênção. E Sem governou sobre os seus irmãos. Por isso que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus e levou até Canaã. Ah, você está entendendo? Levou até Canaã. Ok? Então Sem governou sobre os seus irmãos. Sem governou sobre os seus irmãos. Só que ele não aparece ali em Gênesis capítulo 14, que é o encontro de Abraão com Sem. Ele não aparece com o nome Sem. Ele aparece com um título. O título do nome que Sem recebeu foi Rei de Paz, Rei de Salém, a saber, Melquisedeque. Ah, você está compreendendo? Glória a Deus. Como é bom estudar genealogia, como é bom estudar também período histórico. Aí você começa a entender alguns segredinhos que estão escritos, mas passam desapercebidos. Então, Melquisedeque é Sem, filho de Noé. Deus levou Abraão até Sem. Por quê? Porque Sem, já velho, era o portador da bênção.
E a bênção não poderia morrer em Sem. Então, quando Abraão chega diante de Sem, houve aquela batalha entre reinos, e Ló acabou sendo capturado, e Abraão se levanta com 318 servos, escravos, nascidos e treinados em sua casa, mais 2 conterrâneos ali, e vão e desbaratam aqueles reinos e restauram, resgatam as pessoas, pegam os despojos da batalha. Quando ele leva novamente a Melquisedeque, que vem até ele trazendo pão e vinho, porque Melquisedeque era sacerdote e era rei, você está entendendo? Ali, Melquisedeque, ou seja, Sem, abençoa Abraão, e abençoado ele fica. E Abraão honra Melquisedeque, dando-lhe dízimos, no plural, dízimos. Então, a partir daquele momento, Abraão passa a ser o portador da bênção. Você está entendendo? A Bíblia não traz registro se foi por imposição de mãos, mas deixa bem claro que Melquisedeque, ou seja, Sem, falou, bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, Criador dos céus e da terra, e bendito seja, ou abençoado seja Abraão do Deus Altíssimo, cujos inimigos entregou em suas mãos. Sim, Gênesis 14, a partir do verso 21. Você pode ver com clareza. A partir do verso 14 para ganhar mais profundidade. Então Abraão passou a ser o portador da bênção. Tanto que existe um antes deste encontro e um depois deste encontro. Depois deste encontro, Abraão passou a ser reconhecido como profeta. Você pode ver ali em Gênesis capítulo... deixa eu só verificar aqui. Se eu também abrir revelação, estou compartilhando a revelação. Amém? Então existem alguns textos que... capítulo 20. Capítulo 20 ali, o Senhor chama Abraão de profeta. Devolve a mulher porque ela tem marido, e peço para o marido dela orar por ti, porque profeta é. Então houve ali, ativação no ministério. A bênção, ela ativa a realidade espiritual, a sua realidade espiritual. Por isso que você precisa entender o fundamento da imposição de mãos. Porque pode te conectar ao reino do Espírito. Pode lhe conectar ao reino espiritual, divino. Amém? Então, tá. Abraão passou a ser o portador da bênção. Abraão transmitiu a Isaac, seu filho. Isaac transmitiu a Jacó. O herdeiro, o primogênito, era Esaú. Sim ou não? Era Esaú. Mas Esaú desprezou a primogenitura. Esaú desprezou os princípios do Senhor. Então, através de imposição de mãos, Isaac entregou a bênção a Jacó. Jacó entregou a Efraim. Ok? E assim sucessivamente. Vamos voltar aqui vamos tornar ao Novo Testamento. Este fundamento, ele permaneceu. Exatamente. Esse fundamento, ele não cessou. Pela imposição de mãos, escute, se transmite desde o princípio bênção. Pela imposição de mãos. Se recebe bênção. Alguém impõe as mãos, alguém que carrega é o portador da bênção, põe as mãos sobre a sua vida e você recebe daquela bênção. Você recebe daquele favor, daquela graça que acompanha aquela pessoa. Foi assim que eu recebi da bênção. Foi assim que o meu ministério foi ativado. Foi assim que eu recebi do Senhor que hoje eu carrego, através da imposição de mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Também, só que não se limita a impor as mãos, como nós vimos também através da boca. A boca declara. É o que a boca declara, que sai de dentro do espírito daquele que está a declarar. A bênção, ela é espiritual. Todo o recurso que necessitamos, ele vem do reino do Espírito. Então, através da imposição de mãos, através da declaração de palavras,
que pode ser mediante imposição de mãos ou não, se recebe o que está no reino espiritual divino, e eu quero te alertar, também se recebe o que há no reino espiritual satânico. Então muito cuidado com quem pega nas tuas mãos para orar, muito cuidado com quem põe a mão sobre a sua cabeça ou sobre alguma parte do seu corpo, quer seja um ombro, ok? Quer seja põe a mão no seu peito. Muito cuidado, porque este fundamento não é conhecido apenas pelos filhos de Deus, os filhos da luz. Os filhos das trevas também conhecem muito bem. Você já ouviu tomar passe? Esse termo, tomar passe, é um termo que é usado nas religiões de matriz africana, ok? Lá eles dão passe. O que é isso? Uma imposição de mãos. É isso, uma imposição de mãos. Só que o espírito que está a operar ali não é o espírito de Deus. O reino que está a operar ali não é o reino divino, é o reino satânico. Eu já estive a ouvir histórias de alguns ministros, algumas ministras que contam experiências que tiveram. Que homens tentaram colocar as mãos ou a mão sobre os filhos destes, porque queriam transmitir demônios. Então, através da imposição de mãos, também se transferem demônios. Ok? As mãos são veículos de transmissão. São veículos de transmissão. São veículos também de recepção. Também são veículos de transmissão. Recebe, entrega. Estamos a entender? Existem outros veículos, apóstolo? Sim, os olhos. Os olhos são veículos de recepção e também de transmissão. Ouvidos são veículos de recepção ou de transmissão. Por isso, quando alguém fala, você está entendendo? Quando a bênção foi proferida, entrou pelos os ouvidos. Ok? A boca é um veículo apenas de transmissão. Estamos a entender? Nariz é um veículo de transmissão e de recepção. Você começa a identificar odores, cheiros, aromas. Você libera algo que está dentro de você. Ok? Estamos a entender? Então, este fundamento, imposição de mãos, é um fundamento que pode ou nos conectar ao reino do Espírito Divino ou ao reino do Espírito Satânico. Então, muito cuidado, mulheres, cuidado com quem pega, né? Quem está pegando no seu cabelo. Muitas vezes, frequências de inveja são transmitidas através de um toque. A paz do Senhor Jesus, minha amada. Deus te abençoe. Uma boa tarde na presença de Deus. Que vença hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Bem-vinda. Então, muito cuidado. Muito cuidado quando você vai no salão, na cabeleireira. Homens, de igual modo, no barbeiro. Cuidado com quem está colocando as mãos sobre a sua cabeça. Muito cuidado. Tenha o discernimento. Busque o discernimento. Porque há transferências. Louvado seja Deus. Há transferências, ou de coisas boas, ou de coisas ruins. Quando satanistas se infiltram nas igrejas, eles gostam de exercer imposição de mãos. Eles gostam. Às vezes eles falam assim: eu posso orar por você? Aí você diz: posso. Aí você não conhece a pessoa, também não está ligado no espírito. E aí acaba recebendo ali transferências de espíritos malignos. Eles liberam espíritos malignos na vida das pessoas através de imposição de mãos, através de palavras. Às vezes parece que está a falar em línguas espirituais, mas são línguas antigas. São línguas antigas, naturais, antigas. Estamos a entender? Linguagem, uma linguagem demoníaca, uma linguagem satânica.
Então muito cuidado no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Ok? Mas desfrute, aprenda a desfrutar deste fundamento, imposição de mãos. Pais, impõe as mãos sobre os seus filhos. Abençoe seus filhos. Quebre toda e qualquer palavra de maldição, qualquer frequência de destruição que porventura foi liberado na vida dos seus filhos. Eles andam por tantos lugares, estão na sala kids, né? Estão na escola, estão na natação, estão em tantos lugares. Tem gente que gosta de pôr a mão na cabeça da pessoa, né? Da criança, vai lá, tal, entendeu? A minha pastora Conceição, uma de nossas pastoras, trabalhou alguns anos na escola de educação infantil, tá? E ali ela identificou, ela trabalhava na Copa, né, na merenda da escola, e ali ela identificou satanistas disfarçados. Tinha moças satanistas ali, ok? Tinham pessoas ali disfarçadas. O que eles estão fazendo lá? Vai dizer que é pelo dinheiro. Não, estão ali semeando na próxima geração. Homossexuais, entendeu? Tudo isso é transferências. Então, impõe as mãos sobre as suas crianças, netos, ok? Algo que eu gosto muito de fazer é impor as mãos sobre cada filho e filha espiritual que eu tenho. Impõe as mãos. Estou aqui cumprimentando, já ponho a mão. Eles nem sabem o que eu estou a realizar no reino do Espírito, mas estou a realizar a vontade do Senhor, quebrando palavras, liberando decretos, liberando bênçãos sobre eles. Isso é maravilhoso, Então, você está com sua vida no altar, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem comunhão com o Senhor Espírito Santo, não tenha medo de impor as mãos sobre as pessoas. Não tenha medo de declarar palavras de bênçãos. Cada um que entrou aqui, qual foi a declaração que eu trouxe? Boa tarde na presença de Deus. Isso é intencional, tudo é intencional, tudo. Olha como a graça do Senhor flui por meio dessa palavra. Aleluia. Amém. Então estou liberando um decreto sobre a sua vida. Você tem uma boa tarde e na presença de Deus. Logo, qualquer outra presença que não seja de Deus tem que se dissipar, tem que sair da atmosfera, da esfera onde você está, no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, este fundamento, imposição de mãos, pode nos conectar ao reino espiritual. É através da imposição de mãos que nós recebemos a promessa do Espírito Santo, revestimento de poder. Amém? Glória a Jesus, o Rei da Glória. Através da imposição de mãos que nós recebemos a bênção, nós recebemos bênçãos. E através da imposição de mãos que nós recebemos cura, que nós recebemos libertação. É através da imposição de mãos que flui profecia, ok? Flui. Há uma conexão no reino do Espírito. O Espírito Santo realiza essa conexão que nos permite ver, ouvir ou até sentir aquilo que o Senhor quer realizar na vida daquela pessoa. É através da imposição de mãos. Através da imposição de mãos que transferimos coisas. Certo? No nome do Senhor Jesus Cristo. Então usufrua deste fundamento maravilhoso para se conectar ainda mais ao reino espiritual divino. E também tenha sabedoria. Esteja em alerta para que você não caia em armadilhas. Eu vi uma história também no shopping. Estavam pessoas ali com a maca, aí estavam fazendo uma massagem, aquelas massagens orientais, né? E a pessoa que me relatou disse que queria fazer, mas na hora que ela foi para fazer, na hora que ela deitou na maca, o Espírito Santo disse: se levanta e sai daí. Isso não é para você. E aí a pessoa obedeceu. Depois foi descobrir que através dos pontos em que iam se massageando, entendeu? Ia se abrindo
e fazendo transferências espirituais. Então, muito cuidado mesmo. Cuidado com quem te toca, tá? Muito cuidado com quem te toca, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Posso abrir um pouquinho mais? Sinto de abrir isso. Você está buscando ao Senhor, consagrando, está realmente com a vida alinhada, em consagração ao Senhor. Se alguém com as mãos impuras te tocar, pode te contaminar. Então, muito cuidado mesmo. Saiba até como deixar as pessoas te tocar ou não te tocar, certo? Muito cuidado. Guarde o que você tem da parte do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Não deixe que nada e nem ninguém contamine aquilo que você está a gerar da parte do Senhor, aquilo que Deus está a gerar na sua vida e na sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Temos alguma pergunta em relação a este fundamento? Louvado seja o nome do Senhor. Abre tudo que puderes. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindas, profetisas, missionárias, pastoras. Deus abençoe todas as bênçãos no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Glória a Deus. Amém. Sim, através da imposição de mãos, deste fundamento, a autoridade é conferida. Nós vemos ali em Atos capítulo 6, os primeiros diáconos reconhecidos da igreja, foi através da imposição de mãos. Os apóstolos, tendo orado, impuseram as mãos sobre eles, e eles foram habilitados a exercerem a diaconia no corpo de Cristo. Então, há também transferência de autoridade, o compartilhar, né, de autoridade no nome de Jesus. Louvado seja Deus, seja fome contínua. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Esse é o fundamento. Mais um fundamento que pode lhe conectar ao reino espiritual divino, ao reino espiritual também satânico. Então, vigiemos para não cairmos em armadilhas e também usufruamos deste fundamento maravilhoso no nome de Jesus, o Rei da Glória. Né? Quem já recebeu uma impartição, quem já recebeu de homens, mulheres de Deus, né, que carregam poder e autoridade do Senhor, já recebeu uma imposição de mãos, pôde perceber a descarga de poder que flui através das mãos destes ministros, e pôde receber ser impactado no físico, a ponto de não suportar e cair no chão. Então, imposição de mãos. Amém? No nome de Jesus. Até soprou, né? Soprou e ali recebeu também, porque a boca é um veículo de transmissão, certo? Ou então ele olhou e ali também houve uma transferência. Então, você ouviu dizer assim, receba! Aí você, foi impactada no espírito. Então, tudo isso faz parte, são todo esse conjunto do fundamento de imposição de mãos. Não quer dizer que se limita, né, ao toque. Não. Mas é uma conexão no espírito que ocorre, no nome poderoso de Jesus. Quer ver? Olha só. No poderoso nome de Jesus. Aleluia. Como podemos nos proteger para não receber de pessoas contaminadas? Ótima pergunta. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Aleluia. Glória a Deus. Uma pergunta maravilhosa. Glória a Deus. Como podemos nos proteger para não receber de pessoas contaminadas? É muito simples de responder. Confiar no Espírito Santo. É confiar completamente no Espírito Santo. Nós não podemos olhar para as aparências. Nós temos que olhar para dentro do Espírito. Ok? Foi como o Senhor Deus disse a Samuel, profeta. O profeta viu a aparência dos irmãos de Davi e disse, certamente é este. Olha como ele é. E o Senhor disse, não é este. O homem
vê aquilo que é aparente, mas eu, Senhor, vejo o que há no coração. Entenda coração como espírito. Então, pelo espírito, o discernimento de espírito, a voz do Espírito Santo dentro do nosso espírito, nós podemos saber quem está contaminado e quem está puro, quem está contaminada e quem está puro. Ok? Então, não é porque parece que aparenta ser que devemos confiar e sair buscando, nem ore por mim, etc. Não. Essa história, queridos, de quanto mais oração melhor, é um engano satânico, tá bom? Quanto mais oração melhor, é um engano satânico. Não há em nenhum lugar das escrituras escrito isso, relatado isso. Quanto mais oração melhor. Não há não, tá? Muitas vezes, quanto mais oração, pior é. Porque a Bíblia diz, se 2 ou 3 concordarem de algo na terra. Você está entendendo? Então não é quanto mais oração, quanto mais concordância. Então, muitas vezes, muitas pessoas estão a orar, mas de forma totalmente, cada um orando segundo aquilo que acha. Você está entendendo? Então, como podemos nos proteger para não receber de pessoas contaminadas? Confiar 100% no Espírito Santo. Se ele disser não, não. Se ele disser sim, sim. Vai, vai. Eu quero, ele quer. Não quero, não tenho. Tá bom? Agora, se é alguém que não é um ministro, não é uma ministra, né? Não é alguém que está a ministrar, mas, por exemplo, é alguém da comunidade de fé. Vamos colocar assim, alguém da comunidade de fé e as intenções são contaminadas, né? Vem, ele abraça, vem, fala com você, mas a intenção é contaminada. O Espírito Santo, ele vai trazer clareza também. Tudo é o Espírito Santo, é depender do Espírito Santo. Entendeu? E é isso. Bem-vinda, Beatriz. Deus abençoe no nome de Jesus. Ó, pastora Dilce, eu oro em pensamento. Se for da vontade de Deus, eu quero receber a unção que está sobre ele. Traz ele até mim. Pronto. É isso. É isso. Totalmente dependente do Senhor. Entendeu? Geralmente o que acontece? O Senhor leva. Eu faço uma oração semelhante, pastora. Eu faço, Deus, se o Senhor quer me dar algo, me liberar algo agora, neste lugar, que quando ele olhar para mim, quando ela olhar para mim, o Senhor realiza. E foi assim. Eu lembro lá no Comando Águia, 2023, né? 2023 foi. Não, 22. 2022. O apóstolo Ronaldo estava a pregar. Ele estava dizendo assim, pode vir algo de bom de... Quando ele falou de Nazaré... Aí ele, vem cá. Tem até registrado em vídeo. Eu já recebi assim. Ele traz mesmo. Recentemente houve um profeta, ministro. Ele veio em uma igreja aqui em Boa Vista, uma igreja trouxe ele. E a minha apóstola, um profeta, um filho, e eu fomos lá. E eu disse a ele, filho, é assim que eu estou orando, ore também. Quando ele olhar para mim, ele vai me chamar. E foi, assim foi. Chamou a mim, chamou a minha esposa. E é maravilhoso. Ó. Depois selei ainda. Exato, importante. É importantíssimo. Selar aquilo que se está recebendo, né? Podemos ver com clareza ali em Gênesis capítulo 14, que quando Melquisedeque abençoou Abraão selou dando-lhe dízimos. Quem entende, governa. Amém? Quem entende, governa. Alguma outra pergunta sobre o fundamento da imposição de mãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Pegando fogo, hein? Tá pegando fogo. Estou pegando fogo. Se há alguém doente, alguém enfermo, alguém que precisa de alguma oração, manifeste no comentário o seu desejo no nome de Jesus. Nós vamos começar a concluir para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória.
Nós estamos aqui todos os dias, às 13 horas do horário local, 14 horas do horário de Brasília. Hoje nós temos uma pequena atrasada, atrasamos um pouquinho, que houve uma urgência um pouco antes de abrirmos a live. Mas estivemos aqui e estamos aqui para cumprir com a vontade do Papai, no nome de Jesus. Amém? Amém? Estão todas bem? Todos bem? Louvo ao Senhor pela sua vida, pela sua família, no nome de Jesus. Eu quero orar agora, Pai, no poderoso nome de Jesus. Todo espírito maligno, toda frequência de trevas, toda transferência espiritual de trevas que houve na vida destes, por meio de imposição de mãos, por meio de olhares, por meio de palavras que foram liberadas, por meio de objetos que foram dados, no poderoso nome, o nome de Jesus, declaro e decreto que são destruídas agora, saiam no poderoso nome de Jesus. É uma ordem, saiam agora no poderoso nome de Jesus. Somente a tua ação, Espírito Santo querido, é que permanece e prevalece sobre a vida de cada um destes, no poderoso nome de Jesus. Pastor Ednei, meu dia hoje está sendo todo com dor de cabeça. Põe a mão sobre a sua cabeça agora, pastor, no nome de Jesus. Só agradeça ao Senhor. Orimadara masuro kotoro bosharaba. Rita katusa labante levote levasile canto levasanto. Rokotuya calabante levosa. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. No santo nome de Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus ao seu corpo, ao seu corpo, ao seu corpo. Reaja agora em nome de Jesus. Todo vírus que está alojado em ti, ser destruído agora no poderoso nome de Jesus. Fogo do Espírito, do alto da tua cabeça à planta dos pés. Do alto da cabeça à planta dos pés. Fogo. Fogo. Ser livre em nome de Jesus. Ser curado no poderoso nome de Jesus. Assim é no nome de Jesus, o Rei da Glória. Cheque agora, por favor. Chacoalhe sua cabeça, bata nela. Olhe para cima, olhe para baixo, olhe para o lado, olhe para o outro. Louvado seja Deus. Nenhuma virose pode permanecer no seu corpo, pastor. Jesus Cristo te sara nesta tarde. Em nome de Jesus. O fogo do Espírito está a tocá-lo completamente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Como tu és bom. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Relate, pastor. Como é que está agora? Louvado seja o nome do Senhor. Já foi embora para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Não somente a dor de cabeça, mas também a virose que estava tentando lhe atacar. Amém? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos com todas as bênçãos. Eu declaro e decreto vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Declaro e decreto a provisão do Senhor chegando no seu endereço ainda neste mês. Esse mês não acaba antes da provisão do Senhor chegar ao seu endereço.
Declaro e decreto liberdade a ti e aos teus, cura a ti e aos teus. Este é o mês de cura. No nome de Jesus, todos os doentes sejam curados, enfermos sejam curados e o nome do Senhor seja louvado, engrandecido, glorificado. Amém? Amém, amém. No poderoso nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta. Sim, hoje às 19h30 do horário local, 20h30 do horário de Brasília, estaremos em um serviço profético lá no YouTube, @PennyChurch. Se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, nosso canal da nossa família, se inscreva no nome de Jesus. Estou a soltar muitos testemunhos mesmo. Amém? No nome de Jesus você pode estar sendo edificado, fora as ministrações da palavra do Senhor, ensinos profundos, palavras proféticas pontuais da parte do Senhor, tudo isso em um só lugar, no poderoso nome de Jesus. Grande alegria em conhecê-las. Deus abençoe missionária, Deus abençoe profetisa, pastora, queridas irmãs, sejam bem-vindas. Se ainda não nos segue aqui, passe a nos seguir no nome de Jesus. Que Deus abençoe com todas as bênçãos, no poderoso nome, o nome de Jesus. Shalom, shalom. Até logo.